Eu queria aproveitar, que já me chamou, para reforçar o aviso que foi dado. Hoje, às 16h30, nós vamos ter aqui uma palestra sobre o Setembro Amarelo. Nós temos um alto grau de suicídio, pessoas entrando em depressão. Então, é o direito de viver. Toda a igreja está convidada. Várias igrejas estão fazendo também essa campanha, estão fazendo essas palestras. E a Rayane, esposa do Alisson, do conselheiro Alisson, vai estar aqui. Ela é psicóloga, vai estar falando para a gente. Então, eu conto com o apoio da igreja para essa programação. Tá bom? Hoje, às 16h30. Eu quero chamar minha mãe para vir aqui para fazer a oração. Glorioso Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom. Porque mais uma vez estamos na Tua casa reunidos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração na manhã deste domingo. Senhor, apresentamos diante do Senhor a vida do pastor Marinho, da irmã Lute e da irmã Leia, Pai. Essas vidas que o Senhor se deslocaram até aqui da nossa cidade, do nosso aconchego, para estar indo fazendo missões, ó Pai, ali no sertão. E aquilo que ouviremos da boca deles, ó Pai, que venha encher o nosso coração de alegria, de entusiasmo, de paixão em fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Abençoe a vida deles, unge, Senhor, a unção vinda do alto, a unção do Teu querido Espírito Santo. E que a Tua igreja, ó Pai, ouve e não fique apenas no conformismo de ficar assentado e não fazer, porque missões nós começamos aqui e agora, Pai. Nos dê um culto abençoado na Tua presença, enchendo o nosso coração de alegria pela presença gloriosa do Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus é o caminho, acredite e viva. Agora a gente vai fazer o recitativo bíblico que está em João 6,40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Agora vou chamar a equipe de louvor.
Só Jesus Cristo salva. Divisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Agora a gente vai cantar o hino da campanha. Aos que caminham
diz a Escritura: rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Dedicação de vidas e bens. Jesus me transformou. Quero chamar meu Pai para fazer essa oração. É agradecimento de Jesus fez. Bom dia, igreja. Graça e paz. É uma
uma felicidade estar com vocês. A igreja está bonita, está linda. Antes de fazer a oração, eu quero apenas fazer um leve plebiscito. Domingo que vem é domingo de eleição, né? Então eu sei que alguns irmãos votam um pouco distante da igreja, e domingo que vem é o primeiro domingo do mês, que seria a ceia. O culto vai ser normal para quem puder e quiser estar conosco. Vai ter PD, vai ter culto manhã e noite normal. Eu vou pedir apenas à nossa secretária só para contar os irmãos que desejam que domingo que vem seja ceia, vai levantar uma de suas mãos, e ou domingo outro, que vai ser domingo dia 9. Os irmãos que preferem a ceia no dia 2, levante uma de suas mãos, por favor. Domingo que vem, no dia de eleição. Nove irmãos. Os irmãos que desejam que a ceia seja no dia 9, sem ser domingo que vem, o outro domingo, levante uma de suas mãos, por favor. Então, domingo que vem vamos ter um culto normal, EBD normal, culto normal, manhã e noite, e ceia fica para o outro domingo, dia 9. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, está orando pelo corpo de Cristo. Mas nesse momento também, se não me falha a memória, hoje nós temos um casal fazendo 1 ano de casado. É hoje mesmo, né? 25? Nós temos aqui o Gabriel, a Teresa, fazendo 1 ano de casado hoje. Nós temos a irmã Lili, que fez aniversário essa semana. Nós temos o Rafael Ângelo, não está aqui, mas tem que fazer aniversário essa semana. Mais alguém que eu esqueci? Vamos estar orando. Não deixe depois de dar um parabéns, dar uma palavra de fé, de alegria a esse povo. Nós que já somos casados há mais de 10 anos, sabem como é bom esse maninho. Vocês estão na lua de mel ainda, curte bastante, que é bom demais, com o tempo fica melhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós sentimos e vemos que os irmãos estão alegres na Tua presença, e é isso que nós desejamos, Senhor. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas depositados no Teu altar. É um mandamento do Senhor e nós estamos aqui para cumpri-lo, para que não haja falta de mantimento na sua casa. Obrigado, Senhor, por aqueles que puderam e tiveram essa graça de Te ofertar. Meu Pai, abra a porta de emprego para aqueles que não puderam, ser misericordioso com eles e cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, segundo a nossa fé. Quero também, Senhor, apresentar no Teu altar a vida do Gabriel e da Teresa, que estão comemorando 1 ano de casado hoje, Deus. Que a Tua graça e misericórdia esteja sobre eles, fazendo com que eles, ó Pai, venham desfrutar da plenitude do Teu amor, do Teu carinho na vida conjugal. E que eles venham entender que essa matemática não funciona no mundo físico, apenas no espiritual, onde 1 mais 1 é igual a 1. E que eles venham cada vez mais se amar, cada vez mais se compreender, se aceitar e viverem na plenitude, que é um casamento a 3, Gabriel, a Teresa e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Jesus, nesse casal. Senhor, sustente-os na Tua presença, no Teu Espírito. Não deixe faltar o pão nosso de cada dia na vida deles, dando eles sabedoria, Senhor, para um incentivar o outro, amar o outro e entender o outro. Obrigado também, ó Pai, pela vida da filha Aline. Senhor, que ela venha também sentir-se amada e protegida por Ti todos os dias. Não somente ela, mas como todos da sua família, seus filhos, seus netos, seus pais, e que ela também, Senhor, venha desfrutar de Ti. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Perdoa nossas falhas e nos conduza segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós temos uma mensagem diferenciada. Hoje nós temos um povo que fala um jeito um pouco diferente. Então gostaria de convidar a família que vai estar trazendo a mensagem de Deus para nós hoje.
dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pois é, nós estamos hoje aí então para começar o nosso relatório. Mas só um instantinho. É que no sertão é muito quente, gente. Faz muito calor no sertão. E a gente tem que andar sempre com um cantinho. Do dia 8 a 17 de julho, nós fomos essa caravana aí de Juazeiro Petrolina, essa é a turma que estava lá conosco, né? Jesus Transforma, uma turma muito boa, pode passar. E aí a gente saiu lá da porta às 11 horas e pouca da noite lá do Siene, né? Uma viagem de 41 horas, só estrada. E ali está o povo dentro do automóvel, dentro do ônibus, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, uns dormindo, outros lendo, mas tudo para a glória de Deus. Nesse momento aí a gente tem o pastor Ezequiel e a sua esposa missionária Maria Helena. São momentos em que no trajeto a gente estava em oração, estava em louvor e adoração, estava tendo orientações a respeito do local, de como nos conduzidos para a evangelização, para todo o trabalho. Ela também trazendo uma palavra para a gente. Em alguns momentos, né, de descontração, comida, bebida, bate-papo, alguém está ali firme, né, se empenhando para se preparar para trazer, para falar da palavra de Deus lá. Ela não está dormindo não, ela está lendo mesmo. Está aí examinando as escrituras, examinando ali a orientação. Uma Bíblia bem aplicada. Aí foi o momento em que nós chegamos, quando nós nos apresentamos aqui pela segunda vez, nós estávamos com a camisa branca, porque essa é a camisa que nós colocamos quando chegamos lá no hotel, né? Chegamos e nos reunimos lá na porta do hotel, e dali para frente a gente logo foi para o local, para o sertão. Ali está a Igreja Batista Sertaneja, lá está o povo, ali está a carreta, nós já chegamos ali para cultuar a Deus, glorificar o nome do Senhor pela chegada, encontrar aquele povo lá já pronto e preparado para esse culto. Ali o nosso louvor ali era diferenciado, né? Tem um acordeon, tem um bumbo ali e tudo mais. E ali nós estamos ali na nossa reunião. Na primeira noite, é claro, o inimigo nunca está satisfeito quando o povo quer fazer a obra. Essa senhora, no momento sentada, achávamos que ela estava passando mal. O médico da caravana estava ali, fez os seus atendimentos, mas não era somente um passa-mal. Ela realmente foi ali, né, manifestada pelo inimigo, insatisfeito, mas sendo liberta em nome de Jesus. Ela prontamente aceitou a estar conosco naquele grupo e ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi a sua primeira decisão, na primeira noite, na chegada do povo ali para realizar o trabalho do Senhor na caravana do sertão. Então ali a gente pôde esperar muita coisa, né? Experimentar a graça, a misericórdia aos pés do Senhor Jesus. E aí depois, após o culto, aquela bênção, né, de que já estava selecionando algumas pessoas para receberem daquilo que levamos para lá, por tudo aquilo que a igreja, né, as igrejas abençoaram com donativos. E ali foram distribuídas para algumas pessoas um caminhão praticamente, ou quase metade do caminhão de cestas básicas. Aqui nós estamos, né, reunidos aqui na porta do hotel, nosso primeiro dia, ao amanhecer, nós reunimos, oramos para preparar para ir para o campo. E aí nós fomos lá para a igreja, chegamos lá no sertão, também tivemos uma palavra pelo pastor Rádio, tivemos a nossa oração, louvamos ao Senhor, e aí esse dia o pessoal foi distribuído. E aí estávamos eu, né, Lourdes, mais alguns amigos, estou sentado lá perto da cruz, porque sempre é melhor estar aos pés da cruz, graças a Deus, mas nós estávamos preparando os kits de higiene, ou seja, a escova de dente, a pasta de dente, a toalhinha e o fio dental. Preparamos os kits, isso foi na segunda-feira. Continuando aí também, preparamos os kits de material hospitalar, medicamento, aqui o pessoal preparando coisas também para EPF e outras coisas mais. Mais alguma coisa? Aí, né, uma senhora muito alegre, feliz, contagiante. Engraçado que quando a gente chegou de noite, nós estávamos próximo da carreta, ela não enxergou a carreta. Mas aí depois a gente viu ela no dia seguinte.
tirar foto da tua carreira, alegre, feliz da vida, foi a única pessoa ali que ficou naquela carreta ali emocionada, e depois até chorou. Está ali o motorista da carreta e a sua esposa, tem filhos, mas eles estão a trabalho do Senhor durante todo o percurso aí de evangelização por todo o Brasil. É o Jonas e André, missionários aí nessa carreira, que são responsáveis por elas e andam por todo o Brasil. Ali nós aproveitamos um tempo para verificarmos, olharmos como era essa carreira no seu interior. Ali tem a sala de odontologia, aqui outros também de médico para exame clínico, e tem outro também, né? Tem odontologia, exame clínico, e o outro eu esqueci. Também era utilizado para pediatria também. E aí é terça-feira, dia 12, Carnaíba do Sertão. Nós estávamos no mesmo lugar ainda. Nós saímos com 9 horas do hotel para chegar aqui nesse lugar, muita gente aguardando. E nesse lugar aí, como eu disse, sertão é quente, dá muita sede. Só que esse pessoal ali da carreira, o povo de lá já estava lá desde muito cedo, para ter o atendimento, a triagem, para depois vir para a carreira, ser atendido nas suas especialidades, e depois de atendido nas suas especialidades, irem para dentro da igreja para receber os seus donativos, seus medicamentos, seu material de higiene. Ali era feita a triagem com alguns irmãos, nome, endereço, telefone, problemas de saúde. E aqui no outro dia também, nesse mesmo dia também, estávamos reunidos para começar o nosso trabalho ali. Nessa terça-feira, eu estava mais um pouquinho para cá, eu e o grupo. Foi o nosso primeiro contato para evangelizar. Enquanto as pessoas passavam pela triagem, passavam pelo exame clínico, chegavam na igreja lá no posto para pegar seus medicamentos, tanto infantil quanto adulto. No final, eles tinham também a aferição dos sinais vitais, pressão, glicose, e aí chegava para nós, do grupo, nesse dia, e aí nós receberíamos tanto eles como as suas inscrições, os seus papéis, seus nomes e tudo mais, e nos apresentavam. Poxa, que bom conhecer vocês. Você sabe que a gente passou dias de viagem, a gente veio de tão longe para conhecer vocês, estar com vocês e trazer essa bênção para vocês aqui, mas conhecer um pouco de vocês também. E aí, nesse interagir aí, é que a gente, como estava lá atrás, sendo instruído dentro do ônibus, como proceder com essas pessoas que a gente até não conhece muito, passa a conhecer no momento, homens, mulheres, jovens, até crianças, a gente começa a divulgar o Evangelho. E aí, nesse dia, terça-feira, na parte da manhã, pode voltar aí, na parte da manhã, aqui, nós pregávamos o Evangelho. E cada um tinha aí o seu relatório para fazer. Do meu relatório, na parte da manhã, na terça-feira, 4 pessoas decidiram o Evangelho de Jesus. Para a glória do Senhor. E aí continuamos, com o almoço e tudo mais, de tarde a gente volta. E aí a gente, na terça-feira mesmo ainda, de tarde, no mesmo procedimento, como de manhã. E aí de tarde já estava lá a equipe novamente, recebendo as pessoas, foram atendidas. Que vocês resolveram achar nesse procedimento? Foi bom, foi agradável, foi ótimo, foi maravilhoso, bom termos aqui. É muito difícil a gente ter acesso a isso, o povo é muito carente, muito pobre, mas não faltou a evangelização, a palavra de Deus, o vídeo de Jesus. E aí tem os grupos que também estavam evangelizando, no meu relatório, mas 5 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Para a glória do nome do Senhor. E aí tem a Dona Luz, a gente tem que providenciar algumas coisas, né? E aí eu organizo um bazar, eu fiquei também na triagem, eu já estou com o pastor Adilson e a sua esposa, ele também está mencionando ali a pregação da palavra. Aqui está o grupo que está saindo, né? O seu, né? Depois vai falar da sua parte aí, que é um pouco maior também. E aí a gente já estava conversando com as pessoas ali, as pessoas muito receptivas, e a gente pôde apresentar o Evangelho do Senhor ali também.
passado. Nesse dia aí, foi quinta-feira, não, quarta-feira, um dia chuvoso para o lado da Léa. Para o meu lado foi só chuvisco, mas eu estava ali agora naquele momento sozinho, porque o grupo que estava comigo tinha outros trabalhos para realizar e também tinha EBF para montar e para fazer em outro local. Então eu fiquei meio que sozinho também. Mas aí, com certeza, o trabalho foi feito, né, também. E aí a gente teve de manhã, foi mais 2 senhoras e de tarde mais um senhor. Foram 3 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava até vendo isso na casa, falei, galera, leve isso de novo, falei, você, ó, passando mais um pouquinho. Aí a gente vai para dentro, que muito para dentro do sertão, né? Para dentro do sertão. Mas aí eu quero terminar aí nessa quinta-feira, que quinta-feira foi o dia em que a carreta tinha que ir embora. E aí, sozinho, sem carreta, não tinha como. Aí eu falei para o pastor Adilson, sua esposa, e eu falei, agora eu preciso ir para o campo. Eu quero conhecer o campo, eu quero conhecer o sertão. E saímos de casa em casa, não é muito perto, é bem distante. Como eu disse, o sertão é quente, muito sol, muita lenha mesmo para queimar. E aí a gente foi andando, foi caminhando. E vinha uma moto, a gente parava na frente da moto. Vinha a bicicleta, a gente parava. E as pessoas paravam, nos ouviam. E aí teve o seu Antônio, teve o seu Pedro, teve o seu José. Teve uma senhora agora que eu não me lembro o nome, tinha até uma surdo-muda de nascença. E essas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de manhã. Mas o melhor ainda é está por vir, Deus faz na vida da gente, Senhor, por esse caminho aqui, o pastor Rádio tinha dito para a gente, vai por esse caminho aqui, vocês não vão encontrar nada, mas lá na frente tem um portão grande, azul, vocês podem entrar. E aí a gente teve de encontro com a Léa, no grupo, a gente orou, parou o rapaz, Edenilson, a gente conversou com ele, ele acordou, conversou e tal. Teve pessoas que disseram não, porque não adiantava dizer para a gente sim e depois não seguir. Falou sincero, eu falei, então posso orar com você? Podemos, pode, a gente orava. E aí eu sei que na tarde de quinta-feira a gente entrou numa plantação de cebola, que na realidade quase não tinha, ainda estava sendo preparada a terra. E a gente viu um senhor saindo de casa com 2 meninos. E aí a gente estava ali conversando e falando. E aí daqui a pouquinho apareceu e apareceu gente de moto. Apareceu um irmão de moto trazendo um carona que era para trazer uma conta para o dono lá, que era do dono pagar. E a gente evangelizou também. Desse grupo que estava, do meu relatório, para a glória do Senhor, mais 7 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente louva o Senhor por isso, por esse trabalho. E que Deus assim abençoe aquelas pessoas. Eu não estou lá, não estou vendo, mas olha, para que essas se decidiram, caminhem com o Senhor. E todos eles foram o relatório dado, pastor, para que eles já fizessem o trabalho deles também, dessem continuidade. Foi um trabalho ótimo, um trabalho excelente. O que eu experimentei foi para a glória do Senhor e foi muito bom. Foi muito bom. Deus abençoe. Amém. Realmente foi um trabalho assim, Deus nos usando a cada dia, mas eu vi como uma escola, um aprendizado, o tempo todo. Nós, no nosso ônibus, nós tínhamos 44 pessoas e nós tínhamos 30 igrejas do estado do Rio de Janeiro. Nesse ônibus que a gente estava, né? Tinha gente de Barra Mansa, Itatiaia, Cabo Frio, Itaperuna, São Gonçalo, Niterói, Bangu, de Caxias, Magé, Santa Cruz, Recreio, Campo Grande, Nova Iguaçu, Madureira, Belfor Roxo, Jacarepaguá, Itaguaí, Costa Barros e tinha 2 pessoas de Virgínia, dos Estados Unidos. Uma das jovens que estava nos Estados Unidos nunca tinha vindo no Brasil, fala português perfeitamente, a família estava com ela, né? Mas ela veio para ir para a carreta para conhecer o nosso sertão. Então foi muito bom a gente estar aqui. E de São Paulo, no ônibus de São Paulo, foram 60 pessoas. E só do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, só na caravana, nós tínhamos mais de 100 pessoas. Aí dá para você colocar
judaísmo. Não, é voltar era uma só. Ali, naquela volta agora. Isso. Aí, quando a gente estava lá na Igreja Batista do Sertão, né, que é a Igreja Batista Sertaneja, ela fica em Carnaíba do Sertão, essa igreja não tem banheiro. Ela está fazendo 1 ano que ela foi inaugurada, né? Naquela semana fez 1 ano de inauguração daquela igreja. Vocês viram a foto dela aí antes, depois vocês vão ver de novo por aí. Mas ela não tinha banheiro. A gente tinha que usar o banheiro de uma casinha que tinha lá. Então, só das caravanas nós éramos mais de 100. E na casa tinha um banheiro. Um banheiro. Para todos nós, lá era o nosso ponto. Era o nosso ponto de encontro. Era o nosso ponto que a gente ia todo dia. A gente saía do hotel às 9 horas e só voltava para o hotel de novo 9, 10 horas da noite. Aí que a gente ia tomar banho, aí que a gente ia, né? Mas era tudo lá naquela igreja. E com um detalhe, no segundo dia, no domingo a gente chegou, né? Que a gente chegou 4h da tarde. O culto já era às 7, então a gente tomou banho e foi para o sertão, ônibus foi para o sertão, fomos embora. Colocaram uma plaquinha na descarga do banheiro. Só dê descarga no número 2. Um banheiro para mais de 100 pessoas e a gente não tinha água. O sertão não tem água. Nós tínhamos que economizar a água. E aí a gente vê como Deus trabalha na nossa vida, nas pequenas coisas, né? A gente quase não enfrentava fila naquele banheiro. Era 2, 3 pessoas. Sem Maria e mamãe. Mas toda vez que eu ia, era 2, 3 pessoas. O banheiro não fedia. Não fedia. A gente entrava naquele banheiro e não fedia o banheiro. Tinha que ficar alguém que a porta não fechava direito, aquela porta acendida. Alguém tinha que ficar lá de fora para vigiar para ninguém entrar, né? Porque o vaso era de cara para entrar. Então a gente viu uma necessidade. Precisávamos, esse grupo que foi, de alguma forma, arrecadar um fundo para construir um banheiro na Igreja Batista Sertaneja, né? Aí foi por isso a ideia do bazar. Vamos fazer um bazar, vamos fazer pix, vamos levantar ofertas. Aí o pastor Harrison já tinha feito um orçamento, né? O banheiro ficava em R$4.500. Então a gente tinha que arrecadar R$4.500 para deixar um banheiro. O pastor Harrison, vocês vão ver ali, ele tem um Jeep, que é o jegue missionário. O vidro da frente do jegue missionário estava instalado. Perigo para ele andar naqueles sertões, né? Aí uma senhorinha falou assim: a gente podia também ver para comprar esse vidro. O vidro é caro, mas a gente precisa, né? E aí começou a nossa campanha, R$4.500 nós tínhamos que avançar. No final da nossa campanha, entre o bazar, o pix e tudo que foi feito, nós avançamos R$15.000. Ia dar para fazer o banheiro, ia dar para fazer uma cozinha, ia dar para consertar o jegue missionário, que é o... Então isso tudo a gente vê, né? É o agir de Deus. Uma outra vaquinha que a gente fez também lá, é o radical de lá, o Harrison. A gente observou, alguém do grupo observou que ele tinha só um tênis e o tênis dele estava ruim. A sola estava saindo e era o único tênis que o Harrison tinha para andar no sertão. Vocês não têm ideia do que é andar no sertão. Quer andar mesmo. Sol em cima, terra embaixo, aquele pozinho, né? É isso aqui assim, porque é uma terrazinha, não tem gosto asfaltada, não tem nada. Você andar mesmo na terra. Aí a Alice, que essa senhora, falou assim: vamos fazer uma vaquinha para comprar o tênis pro Edson. Aí começamos a fazer a vaquinha do tênis do Edson no nosso ônibus. Depois foi estendido para o ônibus de São Paulo também. E aí eu sei que no final ela falou assim: como eu vou comprar só para ele, né? Foi comprado um tênis pro Edson, eu sempre era o nome dele, Edson. Foi comprado um tênis pro Ítalo, que é o outro radical. Foi comprado um tênis pro missionário Harrison, da Ciele, que é a esposa do missionário Harrison. Então, com a nossa vaquinha, compramos 4 tênis para dar ali para que eles possam estar trabalhando, né? Então, a gente vai ver que a obra de Deus ela se estende, né? Lá na igreja do sertão, nós temos o missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Harrison, e a Ciele, um casal de filhos, um adolescente e uma menina pequena. Temos 2 radicais que trabalham na Igreja Batista Sertaneja, né? Carnaíba do Sertão, que é o Edson e o Ítalo.
eles são da própria Bahia, mas a gente viu, gente, como a Bahia é grande. Nós viajamos, eu anotei aqui em algum lugar, mas eu acho que mais de 12 horas o ônibus estava sempre dentro da Bahia. A gente entrou lá no Espírito Santo e já saiu praticamente na divisa com Pernambuco. Aonde a gente estava era divisa com Pernambuco. Então nós cortamos a Bahia inteira. Então eles moram na Bahia, mas é bem distante, né, onde eles moram. E lá na Igreja Batista do Sertão, ó, Igreja Batista Sertaneja e Igreja Batista do Sertão, que é em Carnaíba de Dentro, nós temos duas moças. São moças mesmo, eles também, 20 e pouquinhos anos é a idade desses radicais. E lá nós temos a Emily, que é de Minas Gerais, e temos a Dayana, que é de Alagoas. Então essas são as nossas radicais que estão trabalhando lá no nosso sertão, que dão apoio, né, ao missionário Heinz. Pode passar, pode. Aí nós chegamos, o Marinho e a mamãe ficaram lá na Igreja Batista Sertaneja, e eu entrei no ônibus para ir para um outro lugar, né, Carneiros. Isso, a gente fica no ônibus 1 hora e meia, andando pelo sertão até chegar no lugar que a gente vai ficar. Quando nós chegamos lá em Carneiros, estava chovendo muito. Logo no início, o pastor Harrison chegou para a gente e falou assim, porque o ônibus viria com o restante do pessoal para a gente fazer a EBF da tarde. Eles iam ficar lá, porque quarta-feira foi o último dia do atendimento da carreta. Então eles iam ficar lá, a carreta à tarde ia ser descontada e o outro ônibus viria, porque nós estamos em 2 anos de viagem dos nossos polos, né? Rio de Janeiro e São Paulo. E lá tinha 2 ônibus mais simples. É o que a gente andava no sertão, não eram os ônibus que a gente sabe do Rio de Janeiro. Esses ônibus ficaram dentro do hotel o tempo todo lá parado. E quando nós chegamos lá, era muita chuva, o pastor Harrison logo chegou para a gente e falou assim: bem, o outro ônibus não vai poder mais vir por causa da chuva. E esse provavelmente que vocês vieram não sai daqui mais. Vocês vão ter que andar um bom pedaço para poder o outro vir apanhar vocês em determinado ponto. Mas enquanto isso, nós ficamos ali trabalhando, fazendo evangelismo. Eu não vou lembrar bem das fotos que eu coloquei ali. Nesse aqui, a gente tem, que ele levou, acho que eles alugam essa van tem consultórios dentários. Então a carreta não pôde ir, né, não pôde sair. Então os médicos também não foram, porque não tinha como levar o medicamento. Porque não adianta você fazer o atendimento e não dar o remédio. Então a carreta não foi para Carneiros. Nós ficamos lá e a van atendendo. Tínhamos 4 dentistas, inclusive uma dentista que não era evangélica foi para abençoar. E 4 médicos atendendo, entre médicos clínicos e pediatras, atendendo o tempo todo. Atendia dentro da carreta e atendia também, os dentistas só na carreta, né? E atendia também dentro da igreja. Tinha 2 mesas, os médicos atendiam, quando acabava o atendimento, eles iam lá e pegavam um remédio lá dentro da igrejinha também, né? Então, esse desmontar da carreta foi maravilhoso. A gente vê desmontar a carreta, é uma coisa maravilhosa. E a carreta seguiu para Juazeiro do Norte, no Ceará, na quinta-feira de manhã. Na quinta, quando nós chegamos lá, nós sentimos a falta da carreta. Ela não estava mais lá no sertão, né? E uma coisa que eu achei interessante, que o missionário Jonatas, que eu estava conversando com ele, ele falou que a carreta missionária, que é mantida por nós, os batistas, até parada, ela consome combustível. Porque tem gerador na carreta, para funcionar as coisas dentro da carreta, ar-condicionado dentro da carreta, eletricidade dentro da carreta. Então, o tempo todo, a carreta, ela é movida por combustível, no caso, né? E ele falou que é um valor muito alto, que a Junta manda todo mês para suprir essa necessidade, para a carreta estar fazendo o trabalho dela lá. Ele vai prestando conta, né, das notas fiscais, aí, de acordo com isso, vai chegando lá mais dinheiro, e os remédios são sempre doação. Quando está bem próximo dos remédios vencerem a data, eles são doados para os postos de saúde, são doados para as clínicas, né, que tem lá perto. Quando nós chegamos lá, a gente já sabia que a carreta estava zerada de medicamento, não tinha remédio nenhum na carreta, e nós tivemos que levantar aqui, né? Essa igrejinha aqui é a Igreja Batista Sertaneja. Eu comentei com vocês aqui já, né? No passado eu comentei isso. Essa igreja, Batista Sertaneja, é que fez o alvo, tem 40 membros dessa igreja, ela fez o alvo de R$8.000 para missões nacionais. Eu falei que ela era pequenininha, né? Tá ali
o pastor Harrison falou, né? A igreja toda se envolveu nessa campanha. Nesse dia aí, o carro da polícia lá parou, né? E foi interessante, a polícia parou, aí todo mundo falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Será que a gente vai ser preso agora? A polícia parou aqui na porta da igreja e tal. Mas não foi, a polícia ficou ali, fizeram logo um círculo, teve a oração, eu nem sabia como eu tinha batido foto nos policiais, mas a Denise fez ela bater uma foto, né? Nós oramos por esses policiais e foi perguntado a eles qual é a maior incidência de violência que tem por lá, né? E ele falou que a maior incidência de violência que tem por lá é roubo de galinha, ou roubo de carne. Né? O que mais acontece lá é roubar carne. Gente, é muita carne, né? E quando a gente estava lá em Carneiros, eu passei por uma outra experiência também, a gente andando, caminhando, o nosso grupo parou na casa da Dona Conceição. Como eu falei, era muita lama. O nosso pé ficava assim de lama. E aquela lama vermelha que gruda no teu tênis. Né? As casas pareciam assim, quando tu olhava a casa, brilhava de tão limpa. Mas eles recebiam a gente bem. Pode entrar, entra. Se a gente chamasse, eles recebiam a gente bem. E a Dona Conceição mandou a gente entrar. Mas a gente olhou para o nosso pé e olhou para a casa dela. Não, a gente fica aqui mesmo, do lado de fora, né? E aquela chuvinha fininha caindo, a gente ali. E ali nós tivemos uma experiência com Deus, naquele momento ali. O Evangelho foi pregado, o plano de salvação apresentado para a Dona Conceição. E ela falou que aceitou Jesus. E quando a gente terminou a oração, tinha um pastor com a gente, ele falou, pediu para a gente estar votando. Ela falou assim: interessante, quando vocês estavam orando, eu fiquei tonta. Aí já teve um outro, né? Eles são assim, tem uma percepção, eles se posicionam, né? Já olham para a gente se posicionar. E no momento foi apresentado novamente todo o plano de salvação para ela. Começou novamente todo o plano de salvação naquele momento ali. E a pessoa fez sinal para que alguém colocasse a mão nela. Quando uma da equipe encostou a mão nela, ela caiu. Só não caiu porque foi mais gente e foi ali segurar ela mesma. E aquele negócio lá declarar com os lábios dela que Jesus Cristo é Senhor, e não saiu, Jesus Cristo é Senhor dos lábios dela. E foi muita oração naquele dia ali. É guerra espiritual. É guerra espiritual. Até o momento que a Dona Conceição ela declarou com os lábios dela que Jesus Cristo era Senhor. E à tarde, nós tivemos uma IBF lá na pracinha e ela estava lá na IBF. Uma outra visão, um outro aspecto. Ela estava lá na pracinha. Não é pracinha, não, uma árvore, tinha uma árvore lá e perto embaixo, a gente fala pracinha, mas não é uma pracinha. E a gente viu a Dona Conceição lá com muita alegria, né? Isso a gente não tem foto, porque a gente tem algumas fotos, tem alguns Jesus Transforma que é proibido bater foto, principalmente se for em algumas comunidades, né? A gente pedia permissão às pessoas deixarem, gostavam de bater foto, por isso que a gente tem registrado, porque algumas equipes não podem registrar nada. Deixa eu passando aí. Ali em cima é o Marinho, quando ele falou que parava as bicicletas na rua, tal, parando, evangelizando. E essa outra aqui é a mesma casa. Esse senhor Adelcino, ele estava sentado, as casas não tinham muro assim, era direto, né? É a mesma equipe, aí essa equipe ficou com ele ali evangelizando. Aí a Dona Maria foi, porque tinha um menininho estava com um pote de sorvete, ele tinha feito um macarrão para ele comer. Ele saiu com aquele pote de sorvete, estava comendo aquele macarrão. Aí a Dona Maria foi lá, apresentou o plano de salvação para o Enzo, e o Enzo falou assim: ó, a minha mãe está lá dentro, se chamar ela atende. Aí fui eu e foi a Noêmia e entramos, né, para falar com a Amanda. E é uma coisa interessante quando a gente observa o Evangelho, quando a gente vai para o Jesus Transforma, não se prega a denominação, não se prega a igreja, a gente não fala de igreja em tempo nenhum, a gente prega Jesus que transforma. É isso que a gente prega, é isso que a gente fala, né? E quando eu estava conversando com a Amanda, quando eu apresentei o plano de salvação para a Amanda, e quando eu fiz a pergunta a ela, né, eles falam assim: você apresenta o produto, depois você oferece o produto, né? E eu perguntei se ela queria aceitar Jesus como Salvador. Ela falou assim: não entendo isso, é para ser membro de uma igreja? Porque o meu sobrinho, meu primo, ele foi, né, e depois ele tinha que ser daquela igreja lá. Eu falei para ela, eu falei assim: Amanda, em momento algum eu falei para você de igreja.
Eu estou falando para você de Jesus que transforma. Aí na frente da casa dela, a gente tinha mais de 100 coqueiros. Era muito, uma coisa linda, não tinha muro, não tinha nada, era muito coqueiro. Eu falei assim, mas ela tem uma coisa, eu estava com essa pulseira é o plano de salvação. Aí eu falei, sabe essa cor aqui, que é a cor verde? É o crescimento. Eu estou vendo aqueles coqueiros ali dessa forma, né, Amanda? Mas você viu no momento que a terra foi preparada. E a terra foi preparada, eles cresceram, estava tudo desse tamanhozinho, mas o tamanho dessa mesa, os coqueiros. Então ali está tendo cuidado, é tudo muito cercado por causa das cabras, muito cercado por causa das cabras, né? Então tem o cuidado de cercar para as cabras não entrar, não destruir, mas tem alguém que cuida daquilo ali, tem alguém para dar o crescimento e até chegar ao ponto que vai dar o que vocês vão colher, era fruto, vai dar o fruto. E é por isso que nós precisamos de uma igreja. E Deus foi tão bom que nos coloca numa igreja para sermos cuidados, para sermos abraçados, sermos amados. Então eu não estou falando de igreja para você, mas seria muito bom que depois você procurasse uma igreja para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para que você possa chegar a dar fruto e sendo cuidada numa igreja, né? E a gente vai ver, não só nessa casa, mas lá em Carnaíba do Sertão, também nós entramos numa casa que foi muita opressão, muita opressão. O rapaz chorava, tinha saído de uma igreja, ele chorava, era muita opressão. Então uma coisa que a gente aprende, que a gente tem que cuidar. Nós somos igrejas para amar. Nós somos igrejas para cuidar. Ele fala de Maria, né? Vamos lá. Aí todos eles aceitaram Jesus. E no momento que a Amanda falou que aceitava Jesus, porque a Amanda, quando eu fazia a pergunta, Amanda, você vai para o céu? Eu acho que sim. Por quê? Porque eu sou boa, porque eu faço boas coisas, tá? Mas se você acha que é isso que leva alguém para o céu, quando você chegar lá, se Deus estiver na porta e falar assim, me diz a senha, você vai saber qual é a senha que Deus deixa você entrar no céu? Aí ela ficou assim, aí tá bom, aí apresentei o Evangelho. Aí depois, quando ela entendeu tudo, que ela aceitou Jesus, o Enzo já tinha entrado na sala. E quando ela falou assim, eu aceito Jesus, o Enzo falou assim para ela, mãe, mas Jesus só mora no coração muito lindo. Ele falou, né? E eu achei interessante, eu falei, Amanda, vou te fazer novamente a pergunta que eu fiz no início, você vai para o céu? Aí ela, sim. Aí eu, por que, Amanda, você vai para o céu? Aí ela falou, porque Jesus Cristo mora no meu coração. Então a gente agradece, né? Mas irmãos, nós temos que orar muito, porque não tem limite. São pessoas que ouviram o Evangelho, mas não tem lá a pessoa que vai cuidar, que vai estar a oração ali do lado. Pode passar, Ju. Bem, aí são as EBFs, todo dia de tarde a gente tinha EBF e à noite nós tínhamos culto. Era na rua mesmo, gente. As crianças sentavam no chão, a gente quisesse sentar no chão também, era tudo. Essa aqui que eu estou ali de chapéuzinho, vocês estão vendo meu chapéu, né? Aí foi um dia de muita chuva, botaram aquele pano para as crianças não sentar na lama. Pode passar, Ju. Aqui a gente tinha lá, né, a mamãe de 81 anos do Rio de Janeiro e a dona Esther de 86 de São Paulo, significando que não tem idade para servir a Deus. Tem, né? Se você está disposta, se for tentar a dona Esther um pouquinho, a mamãe andava tudo, né? A dona Esther mais limitada, mas vai com alegria servindo a Deus. Aqui e ali são os personagens dos heróis. Essa peça é muito legal. Todo dia a gente assistia essa peça. Eles são todos da mesma família do interior de São Paulo, essa família ali. Eles são médicos, são tudo assim, estão ali vestidos, né? Pode passar, Ju. Aqui nós estamos lá em Carnaíba do Sertão, né? A gente vê lá como tinha as ovelhinhas, como tinha os cactos. Eu quero chegar na parte. O testemunho da segunda chance. Eu não sei se eu consigo passar o videozinho. Eu queria passar um vídeo agora para vocês da Dona Maria. Foi no ônibus que a gente teve, eu já não estava mais próximo, mas eu tive, ela falou no ônibus que ela era a pessoa mais feliz. Poxa, eles são rápidos, né, gente? Mais feliz daquele ônibus. Que minha mãe falou, não, mais feliz sou eu. Vamos se arrumar. Muita gente lá, vamos ver o que a Dona Maria vai falar para a gente. Olá, meu nome é Maria Luísa. Eu sou filha do missionário Pedro Evangelista de Souza, que trabalhou com missões nacionais a partir dos anos 60. Um dia eu ouvi o chamado de Deus para a obra missionária e até me preparei no seminário de educadores cristãos.
Mas também, um dia, eu disse não a esse chamado. A viagem da caravana para o sertão em 2022 foi uma segunda chance que o Senhor Deus me deu para cumprir o ID, para cumprir o chamado que Ele me fez. Eu estou aqui para te dizer que se você tem um chamado missionário, não diga não, diga sim, porque você vai ser uma pessoa muito infeliz. Quando você diz não ao chamado do Senhor, você paga um preço muito alto por esse não. Mas há uma alegria muito grande em participar dessa caravana. Eu creio que eu fui a pessoa mais feliz que fez essa viagem, porque o Senhor me deu uma segunda chance. E como eu pude aproveitar bem essa chance que Deus me deu? Foram dias inesquecíveis. Fomos grandemente usados pelo Senhor. Estamos prontos para participar de outras missões, pois nada da vida é mais importante que obedecer ao Senhor e dizer ao mundo todo que Jesus transforma. Ele transformou a mim e Ele pode transformar você também. Foi muito interessante a gente ter esse testemunho. Até pedi ela depois, grava para mim o que você falou na sua apresentação no ônibus. Ela gravou, mandou no meu privado. Eu não sei o que aconteceu na vida dela, que ela fala que pagou um preço muito alto por ter dito não para Jesus. Ela chegou a fazer o SEC, mas ela falou, Senhor, eu não quero, e não fui. Então, ela disse que essa caravana foi a segunda chance dela. Gente, como ela trabalhou? Ela tinha trombose não, né? Artrose, alguma coisa assim. Ela pulava com aquelas crianças na EBF. Depois, tadinha, ela estava toda... Mas como em todas as EBFs, ela estava na frente, cantava com uma alegria, uma disposição. Então, eu quero trazer esse exemplo da Dona Maria, vou trazer ela e vou trazer a Denise como exemplos para a gente, de coisas que eu aprendi. Deus, Ele nos dá uma segunda chance, mas a gente pode aproveitar primeiro. A gente pode aproveitar o chamado dele. A gente pode aproveitar quando Ele toca no nosso coração, querendo que a gente faça algo. E às vezes não é enfrentar o ônibus 41 horas. Às vezes é do lado da tua casa. Ou às vezes quando você passa, volta lá e fala do Evangelho para aquele menino. Né? Então, não percam a oportunidade. Deus pode dar a segunda chance, mas Ele quer que a gente esteja atendendo Ele, né? Na primeira oportunidade. Vamos lá. E nós estamos andando muito tempo. Essa é a Denise. A Denise, para mim, ela trouxe assim, vários testemunhos, vários. O primeiro testemunho que a Denise, deixa aí nessa imagem, trouxe para mim foi quando ela falou no ônibus que Deus tinha feito um milagre na vida dela. Por isso que ela estava lá. Deus fez um milagre na minha vida. Ela não tinha recurso até a semana de ir para o sertão, né? A gente começou a pagar a nossa viagem em dezembro. E tinha até julho para pagar cada vez um pouquinho. E ela falou que ela não tinha pagado nada ainda e já estava chegando o dia da ida. Então não tinha que quitar. Então ela falou do milagre que aconteceu. Eu comecei a imaginar qual era o milagre que tinha acontecido. Deus mandou de uma forma sobrenatural, né, o dinheiro para ela, um milagre. Aí por fim ela falou, eu recebi sem esperar o adiantamento do meu 13º. Eu, não, como assim? Aí a gente observa que às vezes Deus já nos deu. O milagre já acontece, a gente já tem para poder usar na obra de Deus. A gente não reconhece. O dinheiro que era o salário dela que caiu, e ela contou aqui como se fosse um milagre extraordinário para a gente. Né? E eu fiquei assim. Tem mais uma coisa que eu aprendi. Nós já temos, Deus já nos dá. É só a gente colocar diante de Deus, como aquele menino, né, dos pães e dos peixinhos. Está aqui, Senhor, o que eu tenho está aqui. E a Denise foi esse exemplo para mim, desse milagre. E nesse dia a gente estava andando muito. Pode ver que era só cerca, aqui tem 3 fotos, mas era
ele aceitou Jesus. Então ela pediu mais um, e ela não perdeu a oportunidade mesmo de andando de bicicleta. E uma outra coisa da Denise que eu quero contar, que a já passou, chegou um dia lá, a Denise, eu falei até isso, né? A Denise estava muito feliz porque ela recebeu um telefonema da Junta de Missões Nacionais fazendo um convite para ela. E ela estava muito feliz com aquele convite, mas tão feliz, ela falou, me chamaram, eu acho que eu vou fazer uma fiscalização, alguma coisa na Junta. Ela mora lá em São Gonçalo, a Denise. Ela teria que vir para Tijuca, né, para a Junta. E todo dia a Denise falando daquele convite com uma empolgação, eu falei assim, gente, a Denise deve ganhar muito dinheiro para fazer esse negócio, deve ser uma coisa bem lucrativa, né? Eu, na minha mente pequena, imaginava, né? Aquela empolgação dela, o motivo era dinheiro, né? Aí depois eu falei assim, Denise, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, por que você está tão feliz? Isso é muito bem remunerado? Ela, remunerado? Não, eles nem me convidariam se fosse para ganhar alguma coisa, que eles sabem que eu não aceitaria. Eu estou feliz porque é a oportunidade que Deus está me dando de dar o dízimo do meu tempo. A gente tem que dar o dízimo de tudo, não é só do valor que a gente recebe. E Deus está me dando a oportunidade de dar o dízimo do meu tempo para trabalhar para o Senhor. É outra coisa que a gente aprende, né? A gente dá valor a muitas coisas. E ela ali, mas gente, era alegria que eu tive que perguntar se era muito bem remunerada, porque ela estava muito feliz. E Marinho falou que no início, que nós tivemos como missionários responsáveis, o pastor Ezequias e a sua esposa, a irmã Maria Helena. Eles foram o tempo todo com a gente. Até a última parada, eles estavam em atividade. Na última parada, o pastor Ezequias começou a sentir umas dores muito fortes. Muito fortes. E dali para frente, o pastor Ezequias e a Maria Helena foram tirados. Era a liderança. A liderança que foi tirada. A gente não chama da liderança. Eles ficaram, não foi para o culto da carreta, e era o sonho da Maria Helena conhecer o campo do sertão. E eles ficaram. No outro dia, o pastor Ezequias ia estar melhor. No outro dia, o pastor Ezequias não estava melhor. Quando foi, eu acho que na terça-feira, o pastor Ezequias foi internado em Petrolina. Maria Helena foi no hospital acompanhar o marido. Ele foi internado até o dia que a gente veio embora, né? Os dois não foram no campo. E algumas pessoas foram levantadas para estar ali com a gente, né? Substituindo a nossa liderança. Eles vieram embora de avião, não vieram embora. Mas a Maria Helena foi lá para a saída do ônibus, ela viu a gente saindo. E quando chegamos aqui no CIE, a Maria Helena estava lá para receber a gente. E eu vejo que às vezes Deus tira a liderança. Eu senti assim, foi para dizer para a gente que o nosso líder é Deus que está ali, Deus comandou e Deus realizou. E a Denise, tem que terminar, eu tenho que ficar aqui 4h30, gente, antes das 4h30. A Denise, ela leu um texto para a gente no último dia, a devocional, né, que a gente chama de devocional sempre. Eu nem sei se tem mais foto ali, né? Essa daí é a última. Esse texto aí, essa foi a última foto que a gente bateu. A Denise deu esse texto para a gente. Vamos ler todos juntos? E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Este usou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Mas não contrariamente os espíritos. Alegrai-vos e justificai nosso nome se escrito no céu. Lucas 10, 17 a 20. A Denise leu esse texto para a gente. Estava chovendo nesse dia, nossa reunião não foi na frente do hotel, foi dentro do refeitório. E a Denise leu esse texto chorando, porque ela falou que Deus falou claramente que a gente tem que ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então é um trabalho que a gente tem. A gente pode chegar aqui e falar da vida, a gente pode chegar aqui e falar das coisas que aconteceram. Muitas coisas aconteceram, né? Eu tinha talvez muitas coisas para a gente falar, né? Mamãe, muitas coisas para falar, mas e nós terminamos o nosso acampamento, né? Nossa caravana com isso. Vos alegrais, porque o seu nome está escrito no livro da vida, não pelo que você pode fazer. Aí fica uma indagação, eu ainda gosto, o nosso nome
Ali está, caravana São Paulo e caravana Rio de Janeiro. Todos nós estamos ali naquela foto. E ela frisava muito isso para a gente. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. A gente pode ser contado como povo de Deus. Nós podemos falar o título da vida eterna. Podemos dizer que somos cidadãos dos céus, somos amigos de Deus. Às vezes a gente diz que é aprovados por Deus. Podemos dizer que nós temos permissão para morar com Jesus. Mas será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Foi isso que Jesus falou para você. Vocês estão aí se alegrando tanto. Vocês fizeram isso. Eu fui lá na caravana, aconteceu isso durante o tempo que a gente ficou na caravana. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? E tem um outro texto de Apocalipse 3:5 que diz: carta à igreja de Sardes. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Isso é Jesus falando. Se tiver lá escrito no livro da vida, foi escrito pelo sangue de Jesus, esse Jesus que transforma, ninguém tira. Mas a gente tem que manter o foco. Nós temos que manter o foco, olhar e pregar que Jesus Cristo transforma vidas. Tem muita gente, até dentro das nossas próprias casas, indo para o inferno. E a gente não está fazendo nada. Até dentro da nossa casa, não é lá no sertão, não é lá no morro, não. Até dentro da nossa casa. Tem muita gente, até dentro das nossas igrejas, caminhando para o inferno. E pode ser. Não é trabalho, não é ação. É o meu nome escrito pelo sangue de Jesus no livro da vida, né? Então eu queria terminar, acho que eu botei uma fotozinha aí, eu terminei nessa. Foi nessa, Ju? Eu pensei que eu tinha botado a cabrinha assim. Porque era muita cabrinha, gente, muita. Tem um vídeo que depois a gente pode até passar na igreja, mas quem fez foi o grupo de São Paulo. Então tem muita coisa de São Paulo nesse vídeo, o vídeo termina com a cabrinha. Então eu queria terminar com esses testemunhos, essas coisas que eu aprendi ali no sertão. É uma experiência incrível, mas de aprendizado. Eu aprendi o tempo todo, desde que a gente entrou aqui naquele ônibus, né? Até o momento que a gente chegou de volta. Temos aprendido o tempo todo. Então que Deus possa nos abençoar. E a minha mensagem final é essa: o nosso nome, o meu e o seu, esteja escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, muita coisa boa a gente ouviu aqui hoje. Muita coisa boa. A segunda chance, a primeira chance, não tem idade para fazer missões, 81 e 86 anos. E ontem eu estava tendo uma aula, e na aula estava dizendo que nós não temos como adivinhar o desejo do outro. A pessoa precisa verbalizar o que ela deseja, o que ela quer. Então, diante de tudo que foi apresentado aqui, você tem o desejo de ser missionário? Você se sentiu chamado para uma obra específica? Gostaria que você ficasse de pé para a gente estar orando, para a igreja entender o seu desejo, para a igreja entender que você tem algo diferente. Se você não se manifestar, não falar, não expressar, nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos orar por você, por esse algo específico que Deus tem colocado no seu coração. Eu achei muito interessante o vídeo da segunda chance. As coisas na nossa vida podem ser encurtadas, mas às vezes a gente joga ela para frente, joga ela para frente, joga ela para frente. Mas se Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai se cumprir. Nem que seja com 81 anos, com 86 anos, mas ela vai se cumprir. Mediante o que foi dito, essa experiência que essa família passou, ela está construindo as experiências dela. Você sente o chamado para missões? Amém, glória a Deus. Você pode fazer missões orando, você pode fazer missões investindo, sustentando, e você pode fazer missões indo. Não importa qual é o seu chamado,
Mas se você tem um chamado missionário, diga para a sua igreja: eu tenho um chamado missionário. Nós vamos orar especificamente por você. Eu tenho desejo de ano que vem 3 viagens missionárias. Eu vou ver, eu estou orando a Deus para qual delas? As 3 não dá, mas são 3. Uma é conhecer Israel, a cidade santa. A outra é ir para o Ribeirinhos, mas eu morro de medo de cobra. Tenho orado a Deus. E a outra é evangelizar os índios em Rondônia, os Pataxós. Eu tenho orado a Deus por essas 3, qual Ele vai direcionar eu e a minha esposa. Então, se você tem o desejo de fazer missões, conhecer o campo missionário, esteja de pé. A igreja precisa conhecer você, a igreja precisa saber que você tem esse chamado, esse desejo, essa vontade, porque nós não somos obrigados a perceber, a entender, a descobrir. Mas quando você se coloca de pé, nós temos 3 irmãos de pé. Quando você se coloca de pé na igreja, eu preciso orar intencionalmente por essas vidas. Nós temos a irmã Júlia, nós temos a irmã Adriane e nós temos o embaixador Pedro, que está dizendo: igreja, ore por mim. Igreja, olhe para mim. Igreja, eu tenho um chamado diferente. Eu quero fazer a obra de Deus lá no sertão. E Deus vai providenciar, como providenciou o tênis para o radical, como providenciou o banheiro para a igreja. Você consegue imaginar uma igreja sem banheiro? Como providenciou um banheiro para a igreja. Então, Deus vai providenciar tudo que você precisará para fazer missões. Eu gostaria de chamar a irmã Leia para estar orando por essas vidas, estar orando por esses irmãos que estão dizendo: Primeira Igreja Batista em Costa Barros, eu quero ser o seu missionário, eu quero levar a mensagem de Deus até os confins da terra, levando o nome da igreja. Essas 3 vidas estiveram lá, mas nós estivemos tão bem. A Primeira Igreja Batista de Costa Barros esteve lá no sertão, e a Primeira Igreja Batista de Costa Barros não são essas paredes, somos cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de te servir, de te amar, Senhor Deus, de aprender de ti e contigo, Senhor. Muito obrigada. Pai, nesse momento, nosso coração se alegra quando pessoas se levantam, Pai, dizendo: eis-me aqui, Senhor, ouvindo o teu chamado. Pai, está aí Júlia, Adriane, Pedro, Senhor. Senhor, esteja confirmando no coração deles o teu chamado. Esteja, Senhor Deus, a cada dia mostrando o teu querer e a tua vontade. Talvez é para sair daqui, para um campo, talvez não seja isso, mas que eles possam ter confirmado no coração deles, Senhor Deus, o chamado que vem para a vida deles. Amém. E para a vida de cada um. Porque, Senhor Deus, antes de tu subir aos céus, tu fez um chamado: ide por todo mundo. Aleluia. O chamado é para todos os teus servos, Pai, mas alguns se levantam especificamente, como aqueles radicais que nós vimos lá, como Harrison, Senhor Deus, que perdeu o pai dele. Ele está aqui, Senhor Deus, no Rio de Janeiro, divulgando a campanha de missões. Nem por sepultamento ele foi, Senhor. Toca na vida do Harrison, Senhor. Abraça ele nesse momento de perda, Senhor. Cuida dele, um jovem de 20 anos que é um radical lá na Bahia, Senhor. Cuida dele, Senhor, nesse momento de tristeza na vida dele, Senhor. As lutas vêm, os desafios vêm, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Então te consagramos nesse momento a vida de Julinho, a vida de Pedro e a vida da Adriane no teu altar, e a vida de toda a PIB de Costa Barros. Aleluia. Para que, mesmo que a gente não tenha um chamado, que nós possamos segurar os corpos em oração e no sustento missionário. Pai, agora nós vamos estar indo embora para as nossas casas, que tu possa nos levar à tua paz, guardados por ti. Que nós possamos sempre ter a alegria de estar na tua casa, de te servir e te honrar. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela força que tu nos dá, porque tu renova as nossas forças, nos dá condições de falar, e nós te agradecemos por isso, Pai. Muito obrigado. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, pedir o pastor Marinho, missionário, entrar a bênção apostólica. Já que a família missionária hoje, pastor
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de nosso Deus, o Pai, e que a poderosa e rica bênção do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado por toda a terra, por todos os missionários que proclamam esse Evangelho, por todo esse mundo, ó Pai, que é carente, sedento da palavra do Senhor, e também com a Igreja Batista de Costa Barra. Todos que nos ouvem esse pedido, esse clamor, possam juntamente comigo dizer amém. Amém.